Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. A segunda carta de Timóteo, carta de Deus, capítulo 2, sermão parte 3. Segunda carta de Timóteo, capítulo 2, carta de Deus. Leremos esse texto da palavra do Senhor. Leremos o que nós chamamos de parágrafo, tecnicamente de perícope. Segunda carta de Timóteo, capítulo 2, carta de Deus. Nós amamos aqui chamar de carta de Deus, porque de fato ela é carta de Deus. Vamos ler esse texto. Será projetado aí, povo querido? Será projetado, vamos esperar. Eles irão projetar aí na Almeida atualizada. Ou pode ser também na Nova Almeida atualizada. Louvamos a Deus pela nossa sonoplastia. Não vai conseguir, né, Tiago? Então, eu lerei aqui para vocês, na Nova Almeida atualizada. Você pode acompanhar na sua, não tem problema. O sentido do texto é o mesmo. Pode variar aí uma palavra ou outra, um vocábulo ou outro, tá bom? Então, observem. Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis, idôneos para instruir a outros. Participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou ou arregimentou, dependendo da tradução. Igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras ou as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pense bem no que acabo de dizer, porque o Senhor dará a você compreensão em todas as coisas. Lembre-se de Jesus Cristo, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. É por ele que eu estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Mas a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos. Coisa linda, está ali o texto, ó. Por essa razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Prossigamos a leitura. Versículo 11. Fiel é esta palavra, e aí é um recorte de um cântico que era cantado no primeiro século, mas alicerçado na verdade. A iluminação do Espírito Santo, ela sempre foi verbal, plenária, orgânica. Fiel é esta palavra, vamos lá? Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseverarmos também com Ele, reinaremos. Se o negamos, Ele, por sua vez, nos negará. O 13. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Deus seja louvado. Isaac. Quanto tempo você gasta com aquilo que para você é importante? Quanto tempo, quantas energias você tem gastado para com aquilo, repito, que para você é de suma importância? Com o que você se preocupa quando as coisas estão caminhando bem? E com o que você se preocupa quando as coisas não estão caminhando muito bem? O que domina você? O que rege você?
Pois o velho apóstolo Paulo, no momento não muito agradável, e ninguém aqui gostaria de estar na sua pele, na segunda prisão em Roma, dali sairia pelo corredor da morte, colocado de joelho, a sua cabeça arrancada. Estando ali, sofrendo a dor do abandono, os irmãos da Ásia viraram as costas para ele, por razões pecaminosas e outras mais. Primeiro capítulo dessa carta. Ele ainda relembra que um dos seus amigos de ministério, por ter amado o presente século também, o abandonou, o Demas, capítulo 4. Aí você para e pergunta, o tempo que ele esteve, ele se preocupou com quem? Com o quê? Com que Paulo se preocupou com o tempo que ele esteve ali naquela masmorra e já consciente que dali sairia para ter a sua cabeça arrancada? Não temos dúvidas que antes mesmo de estar lá, ele já havia dito qual era a sua principal preocupação. Seja nos momentos bons ou nos momentos ruins. E a segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, mais uma vez, apenas um versículo, o apóstolo Paulo, com certeza, aqui ele revela que lá na prisão também, essa era a preocupação dele. A segunda carta de Deus aos Coríntios, o capítulo 11, o versículo 26 apenas. Ele está lá, gente, sofrendo. Mas ele adianta com que ele gastava o seu tempo. Com quem ele gastava o seu tempo? Qual era a sua principal preocupação? Com que ele mais se importava? Com quem ele mais se importava? Onde é que estava o foco do apóstolo Paulo? Seja nos momentos bons, nos momentos ruins. Vamos ler juntos? Aí está. Aí está. É claro que nesse momento aí, ele não está na segunda prisão em Roma, mas você, com certeza, pode pegar isso aí para ler. Lê a 2 Timóteo à luz desse texto e ele vai responder o que consumia ele. Vamos ler juntos? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 28, gente. Perdão aí, sonoplastia. É a minha visão aqui, versículo 28. Todos juntos. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. E isso ele afirma depois de elencar uma série de sofrimentos. Além das coisas exteriores, que coisas exteriores são essas? A lista de sofrimentos pelas quais ele já havia passado. Ele diz, além de tudo isso, há algo que pesa sobre mim e pesa sobre mim diariamente. A preocupação com todas as igrejas do Senhor. Aí daria um sermão com outra temática, só baseado nisso. Poderia ser um sermão temático, ou um textual, ou um sermão expositivo, tecnicamente falando, ou biográfico. E ele mostrou de fato que estava preocupado com a igreja, nos momentos bons, nos momentos ruins. E estando agora num momento muito ruim, numa noite escura do seu exercício do apostolado, aí é que ele mostra mesmo. Como dissemos há 8 dias, numa linguagem anacrônica, pois não havia caneta Bic na época, muito menos com o nome de Bic, daí porque chamamos de linguagem anacrônica, ele pega a sua caneta Bic, e no capítulo 2, ele, expressando ali preocupação com a glória de Deus, com o reino de Deus, com a igreja de Deus, com os obreiros de Deus, ele entende que a obra não pode parar. E porque a obra não pode parar, ele instrui Timóteo sobre algumas ações contínuas para que a missão continuasse
continuamente. E a primeira ação contínua para uma obra contínua, qual foi? Versículo 1. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E demos o nome aqui, como já dissemos, de uma criatividade homilética, supervisionado pelos princípios gerais da palavra, de uma busca contínua pelo revigoramento do alto, dos céus de Deus. Veja a preocupação desse homem. A segunda ação contínua, agora no versículo 2, a primeira parte. O que é que ele diz para Timóteo? Com a sua caneta Bic na mão, ele diz: o que de mim ouviste, na presença de muitas testemunhas, transmite continuamente. Transmite. E aí a segunda ação contínua para uma missão contínua, para uma obra que não pode parar, é a transmissão contínua da verdade de Deus. É a transmissão contínua da doutrina apostólica, que nós reformados apelidamos de ortodoxia, doutrina correta. Timóteo, o que de mim ouviste, transmita continuamente. A obra não pode parar. Mas para que a obra não venha parar, é necessário que a verdade de Deus seja transmitida continuamente. Nós somos uma igreja reformada, e talvez você esperou que esta igreja fizesse da forma tradicional, que sempre elas fazem, cada domingo um sola, não é? Uma igreja, para ser reformada, necessariamente, ela não precisa esperar o mês de outubro para dizer que ela é reformada e para viver como uma igreja reformada. Mas para deixar você contente e alegre, eu só quero relembrar aqui rapidamente os 5 solas. Aliás, vamos relembrar juntos? Sola, sola, sola significa somente em latim. Então vamos lá. Sola Escritura significa o quê? Somente a Escritura é a nossa autoridade máxima. Existem outras autoridades, mas a autoridade máxima e absoluta é ela. E aí fica um ganchozinho rápido aqui. Existe o Sola Escritura. Somente a Escritura é a nossa regra de fé e prática, é a autoridade máxima. Mas existe uma deturpação desse sola. É o nudar Escritura. Quem já ouviu falar? É apenas a Escritura. Não queremos papo com livros, não queremos papo com a tradição da igreja, não queremos papo com confissão de fé, com credo. Nuda Escritura é uma proposta herética, é uma proposta desequilibrada que algumas igrejas abraçam. Por isso, quando elas sabem que nós temos uma confissão, elas dizem: o nosso negócio é apenas com a Bíblia. O nosso é somente a Bíblia, a nossa autoridade máxima, mas essa autoridade máxima, ela convoca os homens para resumirem o que ela diz em credos, em confissões, em livros, em artigos. Louvado seja o Senhor. Eu não quero perturbar vocês com isso, só estou dizendo que existe aí uma deturpação do somente a Escritura, que é só a Escritura, conhecido como nudar Escritura. São igrejas que não querem papo com credo, não querem papo com confissão de fé, não querem papo com livro. Eles também deveriam não pregar a palavra, porque toda a pregação é uma confissão de fé dentro de uma estrutura homilética, seja temática, textual, expositiva, biográfica, monólogo dramático, ou mais o que você quiser chamar de homilética aí. Sola Escritura. Segundo, bora! Somente a Escritura, sola Escritura. Tem mais, gente? Sola gratia, somente a graça. Terceiro, sola fide, somente a fé. Quarto, solus, a pronúncia é outra. Solus Christus, somente Cristo. E o ápice, e o fim principal. Só lhe deu glória, somente a Deus toda a glória. Então o que Paulo está dizendo aqui, transmita continuamente o somente a Escritura, continuamente somente a fé, continuamente somente Cristo, continuamente somente a graça, continuamente somente a Deus toda a glória. É o que Paulo está dizendo aqui, ainda que a linguagem seja mais uma vez repetido, anacrônica.
Na época, no primeiro século, ninguém usava a expressão sola escritura, mas eles viviam o sola escritura. Ninguém usava a expressão sola gratia, somente a graça. Ninguém usava a expressão sola fide, somente a fé. Ninguém usava a expressão solus Christo, somente Cristo. Ninguém usava a expressão em latim soli Deo gloria, somente a Deus toda a glória. Mas eles confessavam tudo isso na substância e viviam isso. Entendem? Solas da reforma, somente. Somos uma igreja reformada. Esta igreja tem demonstrado domingo após domingo o solas, sem precisar usar necessariamente um nome. Sola, sola, sola. Através dos seus cânticos, da pregação e muito mais do que isso, procurando viver. Terceira lição contínua, terceira ação contínua, versículo 2. O que de mim ouviste, na presença de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e idôneos para instruir a outros. Terceira ação contínua para uma missão contínua, isso que consumia Paulo. Multiplicação contínua de discípulos. Veja a última parte, para instruir a outros. Multiplicação contínua de discípulos. Já tratamos disso aqui. Quarta ação contínua, ainda no versículo 2. E aí é o miolo, é a ideia central do versículo 2, que carrega as ideias subordinadas. Multiplicação contínua de líderes. Encerramos o sermão 8 dias aí. Para que tenha uma missão contínua, para que a obra não pare, é necessário multiplicarmos continuamente líderes. Relembrando, primeira ação contínua, uma busca contínua do revigoramento dos céus. Ação número 2, ação contínua, transmissão contínua da verdade de Deus. Terceira ação contínua, multiplicação de discípulos. Quarta ação contínua, multiplicação contínua de líderes. E agora, daqui para frente, quinta ação contínua que você vai perceber nesse texto, ainda no versículo 2. Ainda no versículo 2, pastor, aí também é demais, ainda no versículo 2. Perceba um detalhe que Paulo diz assim: o que de mim ouviste, na presença de muitas testemunhas, transmite a homens. Notaram agora o quinto ponto? Citam agora, transmitam a homens. E o quê? Não, eu quero ouvir a igreja. Transmita a homens, a ele agora adjetiva. Ele agora coloca as condições desses homens, as características desses homens. Não é uma multiplicação de líderes de forma irresponsável. Ele diz como é que ele quer essa multiplicação de líderes. Como, gente? Homens fiéis, idôneos. A palavra fiéis tem a mesma raiz de fé. Pistos, fé. Lealdade, crente. Ele está dizendo, transmita a homens crentes. Tem que ser uma liderança crente. Porque o que não falta é pastor que de Deus nunca nasceu. O que não falta é liderança que é incrédula no meio das igrejas hoje. Mas isso é para você também, viu? Crente, fiel, que tenha caráter, honestidade. Vejam que de uma raiz, pistos, vem fé, fidelidade, caráter, lealdade. Transmita a homens, resumindo, crentes. É uma multiplicação de líderes, exigência número 1, mas que sejam homens crentes, que de Deus eles tenham nascido, que verdadeiramente eles conheçam e reconheçam Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, que verdadeiramente eles usufruam da fé salvadora, que nós chamamos de fé salvífica, que eles sejam residências do Espírito Santo,
Que eles sejam presididos pelo Espírito Santo. Daí a quinta ação contínua. Selo de qualidade contínua. Fidelidade. Selo de qualidade contínua dos líderes. Fidelidade. E capacidade. A palavra fiéis e idôneos. Fiéis que sejam crentes verdadeiros. Idôneos ou aptos que sejam competentes. Que de fato de Deus tenha recebido talentos e dons para isso. Aqui acolá eu já olhei para cá de alguns líderes e por pouco eu não diz, você é um cabra reticência. E a palavra começava com S. O que você tem feito só tem um adjetivo para adjetivar você. Você é um cabra S. Mas eu preferi não dizer isso. Só que a igreja sofre quando ela não atenta para esse selo contínuo de qualidade da sua liderança. Às vezes se preocupa mais com o fato dele ter pós-doc do que ele ser crente, homem, macho, honesto, que não se vende, que não está aí para se autoprojetar, mas para glorificar aquele que o arregimentou, aquele que o alistou, Jesus Cristo! Esse é o pastor Luiz Ronelson. A minha digital é minha, foi ele que me deu, e a ele toda a glória. Porque virou moda agora querer que você tenha a digital do outro. Você tem uma digital única e foi Deus quem te deu. Então, não se envergonhe de ser o que você é em Deus. Foi cantado há pouco. Você não é o que você diz ser. Você não é o que o outro diz ser. Você é o que Deus diz que você é. Em Cristo, com Cristo e para a glória de Cristo. Chris Brown, um pastor de mais de 20 mil membros nos Estados Unidos. Eu tive o privilégio de ouvi-lo numa segunda-feira em Campinas. E ele é tido como um dos maiores comunicadores do Evangelho dos Estados Unidos. Ele prega o Evangelho contando histórias bíblicas de uma maneira dramática. E ele, falando só para os pastores, disse, número 1. Número 2, eu vou pular. Descubra a sua voz. Ele intitulou o segundo ponto de descubra a sua voz e não tenha vergonha dela. O que ele quer dizer com isso? Você não foi chamado para ser Chris Brown. Você não foi chamado para ser Ricardo Agreste. Você não foi chamado para ser Jim Kelly. Louve a Deus por eles. Mas você foi chamado para ser o que você tem que ser em Deus, com Deus e para a glória de Deus. Usufrua do estilo próprio que Deus te deu. Essa mensagem é para você também. Você não é o que você diz que você é. Você não é o que o outro diz que você é. Você não tem que ser o que o outro acha que você tem que ser. Você é o que Deus diz que você é. Em Cristo, com Cristo e para a glória de Cristo. E eu quero saber se a igreja consegue dizer amém com isso. Amém. Mas também se não disser nenhum problema, porque eu não estou à venda. E nem você também. Deus seja louvado. O salário é consequência, não é a causa do ministério. A Ele toda a glória. Mas como é bom que esta igreja tenha atendido. O pastor Otávio disse, e essa igreja responde, não é, reverendo? Que coisa boa pregar para ela. Eu digo, pois é, viu? Aí é gostoso, que a gente quer logo pregar 2 horas. Ele não é o único que disse isso. Ele não foi o único que passou por aqui e disse isso. Todos os pastores que já passaram por aqui, pelo menos desde do nosso pastorado 2021, têm dito isso. Então louve ao Senhor. Ela está assim porque o Supremo Pastor da igreja tem feito ela assim. Eu falei fé aí, selo de qualidade contínua da liderança. Fé e capacidade. Competência. Se alguém almeja episcopado, excelente obra. Mas é necessário que, aí ele vai descrever agora a lista. E uma delas é, seja apto para ensinar. Que seja apto para ensinar. E não tem um modelo único de didática.
Quando diz seja apto para assinar, ele não está dizendo ensine semelhante a. Ensine semelhante a. Ensine de acordo com os talentos, dons, perfis, competências que Deus te deu. O timbre da voz que você tem, Ele deu a você e pronto. Então esta igreja aqui tem selo de qualidade. Ninguém aqui vai colocar barreiras para que ninguém deixe de exercer o ministério para o qual Deus chamou. Porque aqui dentro somos todos, cada um conforme o dom, só que tem selo de qualidade. E esse selo de qualidade não é meu. Esse selo de qualidade eu preciso também me submeter a ele. Foi o dono da igreja que estabeleceu. Fé, fidelidade e idoneidade. Que sejam homens crentes, homens que não precisam você levar um gravador para fazer um contrato com ele, porque a palavra dele basta, ainda que ele tome prejuízo. É triste saber que tem homens que precisam levar um gravador para fazer um contrato com ele. É homens que dizem, você disse, eu disse, você prometeu, eu prometi. Você quebrou, eu quebrei, você bateu, eu bati. E me perdoe. Quem foi que disse? Quem inventou isso? Louve a Deus pela vossa liderança. E aqui eu não estou fazendo nenhum trabalho em prol de mim mesmo. Mas quem já assistiu o vídeo de Paul Washer aqui? Na verdade, esse vídeo fizeram chegar até mim. E esses dias, visitando a página de um pastor fiel também, um pastor de uma outra denominação, aí está lá o vídeo e deu vontade de repostar. Eu já tive o privilégio de ouvir Paul Washer em Alves do Lindóia, São Paulo. E nesse vídeo ele diz, eu já fui missionário, eu já fui pastor, e se tem uma coisa difícil, é se manter fiel como pastor. É muito difícil, é um desafio. Então, se o seu pastor tem lutado para ser fiel, valorize-o. Ele vale muito mais do que todos os visitantes que passam por aqui. E eu não estou falando isso porque eu tenha sofrido ou esteja sofrendo alguma... por favor, eu passei dessa fase de menino na fé. Valorize a vossa liderança. Aqui tem selo de qualidade. Aqui não tem essa de apareceu ali, no outro dia eu vou botar para pregar aqui não. Ainda mais quando o manual presbiteriano diz que essa prerrogativa não é nem do conselho, eles sabem disso. Essa prerrogativa é do ministro da palavra. Aqui não tem essa de apareceu ali, é meu tio, é minha tia, pastor, bota para pregar. Não, porque aqui não é minha casa, nem minha casa. Eu faço isso, muito menos na casa do Senhor dos Exércitos. Tem que ter selo de qualidade. E o selo de qualidade é o selo que Cristo estabeleceu. Fidelidade e competência. Essa é a quinta ação contínua. É por isso que alguém se manifesta vocacionado, a gente fica de olho, a gente avalia critérios internos, critérios externos. Depois, no outro dia, eu dou uma aula como é que se percebe um vocacionado, seja ele mesmo ou seja o outro. E necessariamente não é para ser pastor, necessariamente não é para ser presbítero, mas é também. Qual é a quinta ação contínua para que a obra não pare? Paulo disse isso a Timóteo, selo de qualidade contínuo. O que ouviste de mim, na presença de muitas testemunhas, transmita a homens, selo de qualidade, fiéis, idôneos. Homens que não precisam de tapinha nas costas para obter um cargo, não importa onde. Homens que não precisam estar lambendo pés de macho para que ele seja colocado em algum local aí de visibilidade. Eu preciso de uma coisa, é que Cristo nunca deixe de me ver. É da visibilidade dele que eu preciso sempre. É do selo dele que eu preciso. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito. Eu te colocarei.
Eu digo isso porque nas minhas andanças como pastor, só falta dizer para você: beije os pés dele, porque se você não beijar, você nunca vai entrar ali. Problema dele e dali, porque o que eu preciso, o que você precisa, é que o Senhor nunca venha perder você de vista. E se tem uma coisa que nunca vai acontecer, é Ele perder você de vista. Conheço as minhas ovelhas. Conheço as minhas ovelhas. Sexta ação contínua. Agora o versículo 3. Para que a obra não pare. Lucas, Tainá, essa é a preocupação de Timóteo, ou de Paulo. Com a caneta Bic na mão. Ô, pastor! Ei, pastor, é só para te ajudar, homem. Lá não tinha caneta Bic, não. Ah, tá, entenda. É linguagem anacrônica. Isso também faz parte do discurso, da retórica. Isso é criatividade homilética. Então fique tranquilo. Então ele com a Bic na mão, ele continua agora no versículo 3, diz o que, gente? Participe dos meus sofrimentos. Como bom soldado, sexta ação contínua para que a obra não pare. E essa sexta ação contínua aqui, eu vou dizer uma coisa para você. Já, eu acho que já vacilei. Ah, não, está aqui, encontrei. Quando ela percebe eu procurando aqui, ela já disse, já perdeu o lenço. E quando eu começo a procurar, eu não quero nem olhar para ela. Porque ela faz assim. Eu te amo, já tu és uma bênção na minha vida. Deus te abençoe. Versículo 3. Participa dos meus sofrimentos. Só até aí. Participa dos meus sofrimentos. É a sexta ação contínua, correto? Para que a obra continue. É uma sexta ação contínua para uma missão contínua. Eu acho que você já imaginou qual é. Use a criatividade verbal que Deus te deu. Que nome você daria a esse sexto ponto aqui? Uma ação contínua para uma missão contínua. Aqui no versículo 3, logo no início. Participa comigo. Participa dos meus sofrimentos. Claro que ele vai dizer depois, como bom soldado de Cristo, mas essa outra parte aí já é um sétimo ponto. Disposição contínua para sofrer pela causa do Senhor. Disposição contínua para sofrer pelo Evangelho. John Stott, ele tem um comentário de 2 Timóteo, e ele divide os 4 capítulos assim. Primeiro, guarde o Evangelho. Primeiro capítulo. Segundo capítulo, John Stott, no seu talento que Deus deu, sofra pelo Evangelho. Terceiro capítulo, viva o Evangelho. Quarto capítulo, pregue o Evangelho. Esse comentário é maravilhoso, eu te recomendo, viu? Ele é baratinho. Compre. Aqui as coisas boas, a gente não fica só para a gente, não. Aqui não tem essa de carta na manga, não. Porque o que é bom é para ser compartilhado com a noiva de Cristo. O noivo que é a sua noiva bela. Então, tudo aquilo que for para a ornamentação da sua noiva, não é para eu guardar, é para eu compartilhar. Então, compartilha comigo também, homem. Você sabia que existe essa conversa feia de carta na manga de um pastor? Entre os colegas? Pois acredito, mas não são todos não, graças a Deus, viu? Carta na manga. O comentário que ninguém tem, só eu tenho, não vou dizer para ninguém. Ah, que miséria, Carlos. Que miséria, guerreiro. O comentário que eu tenho, ninguém mais tem, vou compartilhar com o Humberto, não, nem com o César, é comigo. Para quê? Para que eu me sai. Olha que desgraça. Não é, Raquel? Olha que miséria. Que vaidade dos infernos essa? Agora, se eu não vigiar, esse que vos fala,
Faz a mesma coisa. Então não venha com essa não, que os meus pés são de barro, o pior. Eu disse para a Raquel hoje, não é Raquel de Acácio, são de barro o pior, que acolá está melado de uma lama, que eu vou dizer. É um barro e um barro com lama. Você já entrou numa estrada de lama pesada que o carro quase não sai de lugar? Assim também são os meus pés, são de barro. E aqui acolá a lama está pesada, meu amigo, mas ainda bem que aquele a quem eu sigo, a quem você segue, ele tem os pés de bronze. Ao Senhor Jesus Cristo toda a glória. E por isso nem você nem eu ficaremos atolados na caminhada. Nós chegaremos lá porque Ele chegou. Em Cristo somos mais do que vencedores. Então uma disposição contínua para sofrer pela causa, para sofrer pelo Evangelho. E quem está dizendo aqui, sofra comigo, ele está onde? Ele está onde? Júnior. Para não confundir com Juninho, Edson Júnior. João Marcos, o pupilo de Barnabé. Menino, você fez Paulo brigar com Barnabé. Faz isso não, João Marcos. Ele estava onde? Quando ele chama Timóteo para sofrer pelo Evangelho. Ele está onde, Miguel, Paloma? Ele está onde, gente? Ele está onde, Vamberto, Juan? Onde é que Paulo está, Marília, Victor, Rose? Onde é que... Ah, pastor, lembrou do meu nome? É claro, meu irmão, você é ovelha de Cristo. E ai de mim se não lembrar. Você não é um número de cartão de crédito. Você é uma ovelha do Senhor Jesus Cristo. Mas não acuse ninguém por não lembrar não, que é uma questão de memória, por favor. Você pode não lembrar o nome, mas lembrar do rosto. Alguém já te abraçou, tentando lembrar seu nome, mas mesmo assim abraçou porque te conhece, mas não estava lembrando o nome? Acontece comigo também. Meu pastor, eu digo, minha ovelha querida, minha mente, quem é? Quem é? Qual é o nome? Qual é o nome? Qual é o nome? Qual é o nome? Aí a minha estratégia é, eu estava aqui lembrando teu sobrenome mesmo. Aí a pessoa, meu nome é assim, pastor. Pois é, não é? E eu tentando lembrar o sobrenome. Olha, eu entregando aqui as minhas estratégias, Breno. Sofrer, ele está em Roma, Raquel, carinhosamente Kel, ele está em Roma. Então, onde que está dizendo, Ives, Esther, sofra comigo pelo Evangelho, ele está sofrendo pelo Evangelho. Esse homem escreve, ou melhor, num discurso de despedida aos presbíteros da igreja de Éfeso, ao colégio pastoral daquela igreja. Dentre outras verdades, no capítulo 20, ele diz o quê, Rúbia, Silvio? Eu não tenho, Cleoma, a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra a carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus Cristo para testemunhar do Evangelho da glória de Deus. O que é que ele está dizendo com isso? Em prol do Evangelho, eu abro mão de poupar a minha vida. Em prol do Evangelho, eu abro mão da autopreservação. Se para o Evangelho ser propagado, eu preciso ver meu sangue derramado, que derramado ele seja. Então ele chama Timóteo para sofra comigo. E eu quero chamar você. O nosso colégio pastoral aqui está chamando você. Aqui não tem essa de 20% da igreja trabalhando e 80% assistindo. A vontade daquele que é dono da tua vida é 100% da membresia trabalhando na obra do Senhor. E cada um conforme o dom que recebeu. Claro, esta igreja não é a Céfila. Primeiro ela tem a cabeça dela. Ou melhor, se tratando de organização, ela tem o cabeça. E quem é o cabeça da igreja? E o cabeça da igreja, segundo Efésios 4, ele governa a sua igreja através de uma liderança que ele levantou. Então a igreja não é acéfala. Ela não é acéfala nem vertical, porque Cristo é o cabeça, e consequentemente ela não é acéfala horizontalmente. Ela tem uma liderança com o selo de qualidade, fidelidade e idoneidade. Então sofra com a gente, bora! Bora, Juan! Rayane! Bless! Estou aprendendo, Rayane. É só isso também, viu, Rayane? Ou blessing. Seja bênção na vida do outro. Sofra conosco.
Tem gente aí caminhando nas trevas e precisamos ir ao encontro dessas pessoas como luzeiros. Bora! Quando este ano, Perspectiva mexeu com a nossa agenda. Então não deu para fazer muitos trabalhos do Zaqueu Metade para Cristo. Mas o ano que vem virá. Então, quando for anunciado aqui, você que é do instrumento, Deus te deu o talento de tocar aqui lá fora. Você que tem o talento da voz, é aqui lá fora. Vai ter PGE, pequenos grupos de evangelização. Vai ter o Zaqueu na minha casa. Vai ter Zaqueu na universidade. Agora, por favor, em nome de Jesus Cristo, sofra comigo, sofra conosco. Vale a pena sofrer pela causa do Senhor? Vale tanto a pena que eu vou repetir o último refrão daquela canção que eu tenho repetido toda manhã aqui. Ele virá, soberano em poder, ele virá. Toda a igreja, o coral. Veja o que ele traz consigo a sua recompensa. Hebreus capítulo 5 e 6 na veia. De novo. Ele virá. Vamos lá, Joelson. Soberano em poder, ele virá. E o governo está nele. Denise. Bora aí, o cara. Ele virá e virá também com a sua recompensa. Ah, pastor, é difícil, é luta, é batalha. Às vezes a gente faz. E às vezes a decisão mais fácil é querer parar. Mas não pare, porque Ele virá. E Ele virá com a sua recompensa. Não pare. Vamos sofrer junto pelo Evangelho. Vale a pena, e nenhum sofrimento da nossa parte pela causa dele pode ser comparado com o sofrimento dele para conosco. O Conde Zinzendorf, o patrocinador das missões moravianas, quem tem um livro, um livraço na verdade, mais de 500 páginas, até os confins da terra, está lá a história dele, um homem cheio de grana, e de repente visitando um museu, está lá um quadro, uma caricatura de Cristo, e embaixo está assinando: tudo isso eu fiz por ti. O que fazes tu por mim? Ei, para aqueles que acham que pode pegar a terceira pessoa da Santíssima Trindade e colocar numa caixinha, eu quero relembrar para vocês que ele usou aquela frase que estava numa caricatura de Cristo, num quadro, de uma arte, e mudou o coração do Conde Zinzendorf. Aquele homem pegou a riqueza dele e começou a patrocinar missionários, enviar para os campos. Pode botar no Google aí, pode usar o ChatGPT, esse é o bom uso. Procura aí o Conde Zinzendorf, ou bota lá missões moravianas, para queimar o teu coração. Investiu, Carlos, em missões. Ele continuou rico. Porque para continuar patrocinando, tem que continuar tendo, né, meu irmão? Então Deus seja louvado pelos ricos. Não deixe ninguém dizer para você que o rico é o mal do mundo. Não, o rico é bênção, quando o dinheiro é adquirido com legitimidade. Porque Deus usa o dinheiro que Ele dá ao rico para patrocinar a sua causa. Sofra. Não tenha uma vida por preciosa. Entendeu, Danilo? 19 horas e 34 minutos. Na verdade, aqui são 19 horas e 31 minutos. Tem que encerrar hoje, não dá mais para passar do sermão parte 4, não, porque domingo vai ser Tessalonicenses capítulo 4. Qual é a sétima ação? A sexta, disposição para sofrer continuamente pela causa do Senhor. Aqui eu não estou afirmando que todo o tempo vai ser sofrimento, até porque o Senhor conhece nossa estrutura, mas tem que ter disposição, se precisar sofrer. Se precisar sofrer. A história narra que o apóstolo Pedro, agora sendo crucificado, resolveram crucificá-lo à semelhança do seu Senhor. Quem aqui já leu a história? Que é narrada por aí. A tradição narra que ele disse: não. Crucifiquem-me, mas eu não sou digno
de ser crucificado como meu Senhor. Crucifiquem-me de cabeça para baixo. Isso é disposição, Marlene, para sofrer pelo Senhor. Por favor, não entendam a mal. Eu não estou aqui para subestimar o teu problema, não subestimo um problema do outro. Eu só quero dizer que eu me preocupo, porque muitas vezes a gente quer virar as costas para Deus porque não conseguiu comprar o iPhone 17. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, que geração é essa? Não conseguiu, quer virar as costas para Deus porque simplesmente não passou no vestibular. Que é isso, gente de Deus? Por favor, como é que está a nossa fé? Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Quer virar as costas para Deus porque não conseguiu trocar o carro. Quer virar as costas para Deus porque não deram um like. Que é isso, misericórdia. Eu imagino quando tiver fuzil na tua cara, na minha cara. Se não for com essa geração, mas uma geração por vir, vai ter fuzil na cara. Eu não estou aqui para gerar teologia do medo, não. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, quando o homem da iniquidade se manifestar, vai ser uma perseguição mundial. É claro que debaixo do controle do Senhor, ele só vai até onde ele quer, diva. Agora imagine. Ô, jovens, vocês são preciosos, agora por favor. Está triste por quê? Não me deram bom dia. Está triste por quê? Porque não comprei meu carro. Ah, não quero mais conversa com o Senhor, não. Você entendeu errado. Vamos sofrer pelo Evangelho. Paulo. Sétima ação contínua, capítulo 2. Já estou caminhando para o encerramento. Ok? Não vai ser sermão parte 4, não. Não posso fazer isso, já é o bom senso pastoral. Porque eu já disse que domingo que vem, cedo, o Senhor vai ser o capítulo 4 da segunda carta aos Tessalonicenses. Mas vai ser um sermão compacto, panorâmico, regido por verbetes. Depois eu explico para você o que é um sermão expositivo regido por verbetes. Ele é diferente de um sermão expositivo versículo por versículo. Regido por verbetes. Você pega um verbete, pega um vocábulo, pega uma frase-chave do parágrafo e prega. Os demais assuntos do parágrafo é só para sustentar o verbetezinho ou a frase ali. Spurgeon fez muito isso. A.W. Tozer fez muito isso. É uma riqueza, né, gente? A história da igreja, a gente monta nos ombros desses homens, é uma bênção. Capítulo 2. O modus operandi contínuo da obra. Ação 7. Capítulo 2, versículo 3, 4, até o 6. Participa dos meus sofrimentos, como toda a igreja. Bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve com o negócio desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o regimentou, mas ele prossegue agora com as metáforas, com as analogias. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Bora lá. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Versículo 7. Pense bem no que acabo de dizer, porque o Senhor dará a você compreensão em todas as coisas. Ação contínua 7. O modus operandi da obra. O modus operandi. Tem que ter o foco de um soldado. O foco dele é agradar aquele que o alistou. O modus operandi contínuo da obra tem que ter a disciplina e o respeito às regras de um atleta. O modus operandi da obra contínua tem que aprender a trabalhar arduamente e ter paciência para, na hora certa, usufruir do fruto do seu trabalho ou do trabalho do Senhor. Essa é a ação contínua número 7. É o modus operandi, é o foco de um soldado. A disciplina e o respeito às regras de um atleta. Eu fui professor de taekwondo, faixa preta, primeiro dan, e o taekwondo tem regras. Eu não podia chutar entre as pernas do meu colega, já entenderam a mensagem, né? É desclassificado.
Não podia bater. Assim é o karatê, assim é o jiu-jitsu, né, Carlos? Tem regras, meus irmãos. Se tem uma coisa boa das artes marciais é que ela tem regras também. Aqui o atleta nos moldes lá. O atleta precisava respeitar as regras e as normas. Até hoje, um velocista, se ele queimar a partida, ele é desclassificado. Corrida de bastão. Se alguém tentar atrapalhar você, um outro colega seu, competidor, ele é desclassificado. Fórmula 1 também tem regras. Então, o foco de um soldado, a disciplina e respeito às regras de um atleta e o trabalho árduo de um lavrador. Mulheres, levante as mãos. Levante as mãos, mulheres, todas as mulheres. A pequenininha, isso. Agora baixe as mãos, mulheres. Essa mensagem é para vocês também. Mas eu quero que os homens levantem a mão agora. Baixem. Que as mulheres orem para nós. Se sintam inspiradas em nós. Que elas se sintam seguras. Que elas olhem para nós e vejam, não machismo, mas macho. Homens, líderes, foco de um soldado. Disciplina e respeito às regras de um atleta. E o trabalho árduo de um lavrador. Que as crianças olhem para a igreja e elas vejam referência de masculinidade bíblica. Que as meninas olhem para vocês, mulheres, e vejam referência de feminilidade bíblica. Para que a obra não pare, é necessário um modus operandi. O foco de um soldado. A disciplina e respeito às regras de um atleta. E o que mais? Trabalho árduo de um lavrador. Quem está disposto a continuar conosco assim? Para ganhar e edificar o maior número de pessoas para crer. Levante a sua mão. Você é crente. Então bora. Com o foco de um soldado, Ricardo. A disciplina e respeito às regras de um atleta. E o trabalho árduo do lavrador. E tudo no Senhor e para a glória do Senhor. Vamos ser bless para as pessoas. Vamos ser bênção para os petrolinenses. Bênção para os juazeirenses. Em o nome de Cristo, não é ostentação, não é vaidade. Essa igreja vai passar 300, a 500, a 1000 membros. Ela vai plantar igrejas, vai sustentar obreiros, mandar homens para os seminários, mulheres para treinamento. Tudo para a glória do Senhor. Se você acredita, pode dizer um amém bem gostoso. A força não é tua, a força não é minha, a força está no dono dela, Jesus Cristo. E agora encerro. 8ª ação contínua. Ufa, pastor, finalmente. Versículo 8, até o versículo 13. Ação contínua para que a obra continue. Permita-me essa expressão, continuamente. Ações contínuas para uma obra que é contínua. E essa é a preocupação de Paulo Luiz. A obra não pode parar. Ele está com a bique na mão. Não está preocupado com o que vai acontecer logo depois da lei. Ele está preocupado com quem, Tainá? Com a igreja. Versículo 8, vamos lá, todos juntos. Lembre-se de ressuscitado dentre os descendentes de, segundo o meu. Continua a leitura. É por ele que eu estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Mas a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos, para que também eles obtenham a salvação que está em, com glória. Prossiga a leitura. Fiel a esta palavra, se já morremos com ele, também com ele viveremos, ou viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele. Se o negamos, alerta. Se somos infiéis, por de maneira nenhuma. Ação contínua, número 7, para que a obra não pare. A motivação correta para continuar fazendo a obra. E a motivação, Paulo disse, é por ele. Lembra-te de Jesus Cristo. Lembra da identidade dele. Plenamente homem, plenamente Deus. Lembra-te do que ele fez. Timóteo, é por ele que eu estou sofrendo.
Timóteo, é pela causa dos eleitos dele que eu estou sofrendo. A motivação correta para continuar fazendo a obra, e assim a obra não vai parar, é a glória de Jesus Cristo, é a exaltação de Jesus Cristo. John Pipe, naquele livraço, Louvem-te os povos, ele afirma logo no início, preste bem atenção, o combustível e a meta das missões é adoração. O combustível e a meta da obra missionária é adoração. Vai gravar agora? O combustível e a meta da obra missionária é adoração. O combustível e a meta da obra missionária é... Enquanto não for bem foda, eu não paro. O combustível e a meta da obra missionária é... Então, quando você tentar parar porque alguém não disse muito obrigado, porque alguém não disse como saiu legal, lembre-se que a tua motivação maior é a glória global de Jesus Cristo. Se disserem muito obrigado, amém. Se não disserem amém, porque quem tem que ser visto é Jesus Cristo. A glória é para Ele. Então a obra não pode parar, disse o velho apóstolo. E por isso, no capítulo 2, ele disse: Timóteo, meu filho, atente para isso e isso. Que o Senhor, pois, nos ajude. Que o Senhor nos abençoe. Ações contínuas para uma obra contínua. Eu conto com você, nós contamos com você. Yuri, Thaís, eu acho que eu errei de novo, Yuri. Não, acertei, garoto, é isso aí. Acácio, Raquel, Davi, Alisson, Meire, as meninas. Prossigamos. Marcusa, Arcleide, Raquel. Prossigamos. Raquel de Cadu. Coisa linda vocês trabalhando lá no Perspectiva. Prossiga, viu? Da nossa parte aqui é alegria. Aqui não tem erro de quem é o pai do bebê, não. Quando o assunto é a obra do Senhor Deus, só tem um que é pai. É o Pai nosso que estás nos céus. Prossigam abençoando a obra do Senhor. É para a glória do Senhor. Aqui é sem frescuras.